Você sabia que Roma travou uma guerra que durou 721 anos? Sim, 721 anos de treta com os persas. E isso é só um dos absurdos que você vai descobrir agora sobre o Império Romano. Roma não era só gladiador e toga. O Império Romano moldou o mundo moderno de formas que ninguém te contou na escola. Neste vídeo, você vai conhecer 10 fatos curiosos, bizarros e surpreendentes sobre Roma. E cada um deles pode virar uma história por si só. Se você gosta de história com cara de série épica, fica até o final. Roma começou como monarquia, virou república e depois império. Fundada em 753 a.C., Roma começou com reis. Em 509 a.C., virou república, com senadores e eleições. Sim, eleições. Só em 27 a.C. virou império, quando Otávio, sobrinho de Júlio César, virou Augusto e se declarou quase um deus. Roma foi tipo aquele amigo que muda de estilo a cada fase da vida. A população romana era 12% da humanidade. No auge, Roma tinha cerca de 65 milhões de pessoas. Isso era 12% da população mundial da época. Imagina um país hoje com 1 bilhão de habitantes? Era como se Roma fosse a soma da população dos Estados Unidos com a China da antiguidade. A guerra mais longa da história. Roma versus Pérsia. Roma e o Império Persa brigaram por 721 anos. Isso é mais tempo do que o Brasil existe como país. Foram séculos de batalhas, tretas diplomáticas e disputas territoriais. E tudo isso sem WhatsApp para resolver. A pirâmide social romana era bem rígida. Patrícios, os ricos donos de terra. Plebeus, pequenos comerciantes e agricultores. Clientes, homens livres que dependiam dos patrícios. Escravos, prisioneiros de guerra ou endividados. Se você nascesse escravo, era quase impossível mudar de vida. Os imperadores eram considerados deuses. Augusto foi o primeiro a se declarar divino. Negar a divindade de um imperador era crime grave. Foi por isso que os cristãos foram perseguidos por séculos. Tipo, você não acha que o chefe é um deus? Então cadeia. Roma só dominou toda a Itália em 117 d.C. Mesmo sendo o Império Romano, só no ano 117 eles controlaram toda a península. Antes disso, várias regiões italianas resistiam. Ou seja, Roma dominava o mundo, mas ainda não mandava em casa. Os impostos já existiam e eram bem organizados. Os questores eram os fiscais da época. Eles recolhiam tributos e controlavam os gastos públicos. Roma já tinha uma espécie de receita federal. E ninguém escapava da cobrança, nem os gladiadores. A lenda de Rômulo e Remo é só lenda. 2 irmãos criados por uma loba? Parece história de filme da Marvel. Mas estudiosos dizem que Rômulo foi inventado para justificar o nome Roma. A verdade é que ninguém sabe exatamente quem fundou a cidade. Tito Livio escreveu 142 livros sobre Roma. Ele tentou contar toda a história da cidade desde o começo. Só 54 livros sobreviveram até hoje. É como se alguém escrevesse a história do Brasil em 142 volumes. E a gente só tivesse acesso a 1/3. A queda de Roma foi causada por falta de escravos. Roma parou de expandir. Sem novas guerras, não havia novos escravos. Sem escravos, a economia e o exército enfraqueceram. Resultado: os bárbaros invadiram e o império caiu. Ou seja, Roma caiu por falta de mão de obra. O problema que ninguém vê. A gente romantiza Roma como se fosse só glória e mármore, mas o império era sustentado por guerra, escravidão e desigualdade. A queda não foi um acidente. Foi consequência de um sistema que não se renovou. E o que isso ensina? Roma mostra que até os maiores impérios podem cair se não se adaptarem. A história não é só passado, é aviso. E entender esses fatos é como ter um mapa do que pode acontecer de novo. O momento mais insano? A Guerra de 721 anos. Imagina nascer, viver, morrer, e seu país ainda estar na mesma guerra. É como se o mundo estivesse preso num loop de conflito eterno. E Roma viveu isso por séculos. Roma cresceu demais.
E foi isso que a destruiu. Roma teve 3 fases: monarquia, república e império. População gigante, guerras eternas, imperadores divinos. Escravidão era a base da economia. A queda veio por falta de expansão. E tudo isso moldou o mundo moderno. Se isso te surpreendeu, imagina o que vem no próximo vídeo. Se inscreve aí e bora para mais história!